No início da tarde, os deputados aprovaram duas PECs. A primeira traz mudanças à tramitação de medidas provisórias, que agora passam a ter os seguintes prazos: 40 dias para análise de comissão mista, 40 dias para análise da Câmara, 30 dias para análise do Senado e mais 10 dias para os deputados analisarem eventuais modificações feitas pelos senadores. Caso um desses prazos não seja cumprido, a MP perde a validade. Aprovada em 2 turnos com nenhum voto em contrário, a PEC traduz bem um sentimento generalizado entre os parlamentares, como explica o deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais. A medida provisória, quando foi concebida em nossa Constituição de 88, era para casos de relevância e urgência. Este era o sentido da medida provisória. O nosso parlamento, Câmara e Senado, ele é todos os dias bombardeado, isso não é desse governo, é de todos os governos pós-Constituição, bombardeado com medidas provisórias que muitas delas não têm nem relevância e nem urgência, mas que entopem a agenda legislativa. A PEC, que por ter sido modificada volta agora ao Senado, também proíbe a inserção nas medidas provisórias de assuntos diferentes do conteúdo original, o chamado jabutis. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a iniciativa. Jabuti não sobe árvore, mas se tiver um jabuti na árvore, tem, e aqui dentro tem muito, é porque alguém botou o jabuti lá. Então ninguém vai mais conseguir botar jabuti, fazer emenda, do remendo, do remendão nas medidas provisórias. Ou seja, dá a importância que a medida provisória precisa ter, merece ter, necessita ter e tem que ter. E é por isso que nós estamos avançando, aperfeiçoando. A segunda PEC aprovada tem grande parte do conteúdo já pronto para promulgação. É a PEC do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as obras e serviços indicados pelas bancadas estaduais no orçamento público, assim como já acontece com as emendas individuais dos parlamentares. Na prática, aumenta o poder do parlamento em indicar o que será feito com o dinheiro federal nos estados. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a proposta. É uma PEC de fundamental importância para o Brasil e, sobretudo, para os nossos municípios, porque nós vamos efetivamente viabilizar as emendas impositivas que se traduzem em imposto de saúde, ambulância, apoio para a agricultura, para as pequenas obras no interior do nosso país. Portanto, nós precisamos definitivamente implementar ações para podermos deixar mais recursos, mais obras, darmos mais apoio para os municípios, que é onde a vida acontece. A vida não acontece aqui em Brasília, a vida acontece nos nossos municípios e essa PEC se reverte da maior importância para todos nós. Já o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, criticou o orçamento impositivo de bancada. Tem uma concepção sobre o papel do parlamento, sobre a democracia representativa e sobre a democracia direta. Eu defendo a democracia e a participação popular na definição do orçamento, como orçamento participativo, como congresso de cidades e, portanto, a fragmentação das emendas a partir da definição política dos parlamentares fragmenta um projeto de desenvolvimento para o país e uma relação entre os entes da federação do ponto de vista do executivo. Um destaque do PDT-APEC retirou do Poder Executivo a exclusividade na apresentação de projeto de lei com os critérios para repartição com estados e municípios de receitas provenientes da cessão onerosa do pré-sal. Essa parte da matéria segue agora para apreciação dos senadores. Encerrada a ordem do dia na Câmara, o plenário Ulisses Guimarães recebeu a primeira sessão do Congresso dessa legislatura. Em análise, 23 vetos presidenciais trancando a pauta. Mas um acordo permitiu a votação em bloco desses vetos, deixando apenas 5 destaques para serem analisados na semana que vem, quando também pode ser votada a liberação de crédito extraordinário para o governo driblar a chamada regra de ouro.